Fala galera, professor Rigueto, então agora para nós fazermos o que? A nossa devolutiva da nossa prova do sexto período noturno, tá? Fazer uma resposta, uma abordagem rápida sobre as 10 questões e eu vou sugerir a vocês o seguinte, duas dicas, tá? Primeiro, acompanhe nossas lives essa semana inteira aí, vários temas envolvendo a matéria do nosso semestre. E segundo, assista também a resolução de questões do sexto matutino, porque como existem questões diferentes, serve obviamente para você poder estudar e eu vou estar sempre trazendo a questão e a resposta para vocês. Em breve estou mandando mais vídeos para vocês aí, para que vocês possam, obviamente, estar estudando, né, e se preparando para a nossa M2, que infelizmente vai ser feito no sistema online, né, em razão da prorrogação do nosso Covid-19. Então a situação é a seguinte, são 10 questões que nós temos para abordar, bem simples, eu vou trazer o enunciado e vou comentar qual seria o padrão de resposta necessário, suficiente para uma pontuação completa. Primeira questão diz o seguinte, o inquérito policial é fase pré-processual que visa colher elementos e informações para embasar o oferecimento da denúncia ou da queixa. E assim se inicia a marcha processual penal. Nesse sentido, aponte quais as principais distinções quanto ao inquérito policial, fase pré-processual e o processo penal. Redige um texto com no mínimo 5 linhas fundamentando sua resposta. Simples e objetivo. Muita gente vagou, muita gente falou pouco, muita gente falou que não deveria, muita gente colocou lá que a fase policial é para investigar, a fase judicial é para dizer se o cara é culpado ou inocente. Porra, peraí. Estamos no sexto período, a galera já tem capacidade de me dizer o seguinte, inquérito policial é um procedimento administrativo, escrito oficial, oficioso, dispensável, não disponível, inquisitório, sigiloso, enquanto que a ação penal usa o sistema acusatório, é pública, tem a presença de advogado obrigatória. Né? Você traz, aí sim você podia completar com a história de trazer ou não, né? Buscar ou não a verdade, buscar se o cara é culpado ou inocente. Mas tinha que haver um enredo maior na explicação tua, tá? Para você ganhar a pontuação correta. Beleza? Primeira situação é essa. Segunda situação que eu trouxe para vocês ali. Elabore um texto com no mínimo 5 linhas, abordando de forma organizada e sistemática a diferença entre processo e procedimento, explicando quando se inicia o processo, a ação penal e as modalidades de procedimentos. Pessoal, acreditem se quiser. Tem resposta, na verdade, dessa número 2 aqui, igual ao da manhã, e a questão era diferente. Acreditem se quiser, tá? Tem gente explicando lá o que é ação penal, pública, privada, que era a pergunta da manhã e a da noite é diferente. Pô, diferença de processo e procedimento. Processo, conjunto de atos processuais, conjunto de provas que visa formar a convicção do magistrado. Procedimento, caminho pelo qual eu vou buscar essas provas. Quando que inicia o processo? Não é com o inquérito policial, não é com a abertura do inquérito. Inicia-se um processo com a distribuição do inquérito no fórum. É ali, o procedimento administrativo chamado inquérito é entregue no fórum virando um processo. Quando inicia a ação penal com a denúncia recebida, teve gente até que se estendeu, explicou as 3 teorias, a minoritária, a intermediária e a majoritária. Perfeito, tinha que preencher as linhas ali. E quais são as modalidades de procedimento? Comum e especial. Comum, sumário, sumaríssimo, sumário ordinário e os especiais previstos no código fora dele. Fechou, número 2. Beleza? Número 3, pegadinha também, teve gente que acabou fazendo isso copiando da manhã, tá vontade de pegar no pescoço assim, tá? Por quê? Porra, lá na manhã eu perguntava, explica as modalidades de comunicação de atos processuais, o cara tinha que explicar citação, intimação, notificação. Para vocês aqui, a pergunta era, aborde as características, formas, consequências da citação por edital. Abre os artigos da citação por edital, me explica os requisitos intrínsecos e extrínsecos, me explica o 366, me explica como é que funciona os prazos. E é isso que você tinha que fazer, fala só da citação por edital. Simples e objetivo, tudo no código, galera. Tá? Número 3, simples e objetivo. Número 4. Redige um texto com no mínimo 10 linhas, explicando se é possível a inversão da oitiva de testemunhas durante a audiência de instrução de julgamento do rito sumário. Teve gente que copiou porque devem ter printado a porra da questão e passado para a galera da noite e no final das contas eu baixei a pontuação. Aquele aplicado para o crimes com pena máxima superior a 2 e inferior a 4 e se sim, quais as hipóteses? Destaque os principais pontos, bem como explica qual o sistema utilizado e a ordem para a inquirição dos envolvidos no processo penal. Olha só. Primeiro eu estou perguntando se é possível inverter a ordem das testemunhas. Eu dou a dica. Quais
hipóteses. Qual ou quais hipóteses? São duas. Carta precatória e se a defesa concordar. Por que eu falei pegadinha? Porque não é o artigo 400, é o 531 e 532, que por mais que ele remeta ao 400, é o 531 e o 532, é rito sumário, não é ordinário. Tá? Precatória e defesa concordando. Qual o sistema utilizado para ouvir testemunhas? Cross-examination. Qual a ordem para ouvir? Acusação, promotor, advogado e juiz. Defesa, advogado, promotor e juiz. Está aí a resposta. Em 5 linhas tu desenvolvia isso, em 10 linhas tu desenvolvia isso, com certeza absoluta. Tá bom? Questão número 5. Redige um texto com 5 linhas, trazendo as principais diferenças entre o rito ordinário e o rito sumarício. Teve gente que copiou a questão da manhã, que era ordinário e sumário, e colou. 0, né? Eu não perguntei do sumário, eu perguntei do sumaríssimo. Não era para falar só do benefício, pessoal. Qual é a diferença básica do ordinário para o sumaríssimo? O ordinário tu oferece a denúncia, o juiz recebe, apresenta a resposta à acusação, ele pode absolver sumariamente ou não. E no sumaríssimo, o juiz tem a denúncia nas mãos, você apresenta a sua defesa, o juiz decide se recebe ou rejeita, vai para a audiência, número de testemunhas, prazo para marcar audiência, alegações finais escritas ou orais, somente orais, abordagem de crimes complexos, abordagem de crimes leves, e aí várias modificações, sem contar os benefícios dos institutos penalizadores que não se enquadram no rito sumaríssimo porque estão antes do rito sumaríssimo. É uma fase pré-processual. Teve gente que se perdeu falando de transação, composição de danos e suspensão constitucional do processo, sendo que essas fases não deixam iniciar o rito sumaríssimo. E a pergunta aqui é a diferença entre o ordinário e o sumaríssimo. Perfeito? Número 6. Explica os 3 institutos da transação, os 3 institutos despenalizadores da Lei 9.099. Quem copiou e colou as questões, eu zerei. Tá? Falar para mim, copiar o 74, copiar o 76 e copiar o 89, não é explicar para mim, conceituando, indicando o cabimento, momento processual e assim por diante. Tá? Então, tinha que falar o quê? Explicar o que é composição de danos, acordo financeiro feito com você, na ação penal pública condicionada à representação na ação penal privada. Se nós fizermos esse acordo, morre a ação. O que é a transação penal? O promotor tem o dever de propor se eu preencher os requisitos. Uma vez proposta na pública incondicionada, na condicionada representação quando há representação, ou na privada, certo? Eu pagando a transação penal, eu estou assistindo minha punibilidade. Terceiro, suspensão condicional do processo, ofertado na denúncia, certo? Com a pena mínima igual ou inferior a 1 ano. Então, tudo isso é favorável, tudo isso dava para explicar. Tá? Questão número 7. Tá? Diferente da manhã também, explique de forma fundamentada quais as regras para o enquadramento de determinado crime nos ritos comum sumário e ordinário, sumário e sumaríssimo. E exatamente quando eu poderia utilizar o rito ordinário e sumário. Era você usar aquela regrinha do primeiro dia de aula. Pena máxima até 2 anos, sumaríssimo. Né? Rito especial, possui ou não? Se não possui, ordinário, sumário, superior a 2, inferior a 4, ordinário igual, superior a 4. Quando exatamente que eu vou poder utilizar o ordinário sumário? Quando não tiver rito especial. Eu só vou chegar no ordinário do sumário se não for sumaríssimo e não tiver rito especial. Aí eu vou avaliar a pena máxima, superior a 2, inferior a 4. Sumário igual, superior a 4, o ordinário. Questão número 7. Questão número 8. Esse aqui também achei bem interessante porque eu fiz essa sacanagem aqui e o pessoal se perde. No rito comum sumaríssimo, não traz em seu bojo, na sua estrutura, a possibilidade de oitiva de peritos, realização de acariações, reconhecimento de pessoas e coisas, tal qual o artigo 400 do CPP traz no ordinário. Pergunta-se, havendo necessidade de perícias complexas, acariações e ou reconhecimentos, como deve proceder o magistrado que conduz um processo? Teve gente que diz, ele deve aplicar essas provas em busca da verdade real. Não, ele é incompetente, não cabe o rito dele. Ele vai declinar a competência para a justiça comum. Ao declinar a competência para a justiça comum, ele vai automaticamente aplicar o rito sumário. Está lá no 538, nos artigos previstos no rito sumário. Perfeito? Então, cuida com essa parte da questão número 8. Questão número 9. Essa aqui foi boa também, porque tem muita gente que copiou da manhã, só explicando as sentenças e deu. Porra, não consigo entender a falta de atenção em si. O Ministério Público
como titular da ação penal pública e oficialmente conhecido como órgão acusador, pode, em alegações finais, requerer a absolvição do réu? Sim, ele é o titular da ação, mas ele também tem uma função chamada de custos legis. Então ele pode pedir absolvição. Diante de sua resposta, ou seja, sim, elabore um texto com no mínimo 5 linhas, explicando as 3 modalidades de sentença existentes e se o juiz está preso, se ele está adstrito ao pedido do órgão acusador. Quais são as modalidades? O promotor pode pedir absolvição. 3 modalidades de sentença: condenatória, absolutória, própria ou imprópria e declaratória. E o juiz não está adstrito ao pedido do órgão acusador. Ele está sempre vinculado pelo princípio da correlação na sentença penal à denúncia. E não, na verdade, as alegações finais. Ou seja, promotor pede absolvição, defesa pede absolvição, o juiz pode condenar. Princípio da correlação na sentença penal. Pode absolver, pode, na verdade, declarar extinta e assim por diante. E a última questão é o número 10, que também é diferente da manhã, onde diz o seguinte: o interrogatório é ato onde o acusado pode exercer sua autodefesa. Diante dessa afirmação, redige um texto com no mínimo 5 linhas, explicando em que momento ele ocorre, nos ritos estudados. Como ele é dividido? É ato único ou pode ser realizado mais de uma vez? Qual a ordem que se faz as perguntas? É possível exercer o silêncio? É possível confessar? Quais as características básicas da confissão? Uma galera, na verdade, deixou as questões pela metade. O interrogatório, né, ocorre sempre no final, né, dos ritos estudados. Tá? Ele é o último ato do ordinário, do sumário e do sumaríssimo. É dividido em 2 partes. Primeira parte sobre pessoa, segunda parte sobre o crime. É um ato único, não, ele pode ser realizado mais uma vez, a requerimento das partes ou por determinação do juiz. Né? A ordem das perguntas, regra geral, é acusação, defesa e magistrado. Acontece na prática alguns casos em que o magistrado pergunta primeiro, depois a acusação e defesa. É possível exercer o silêncio? Ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo. É possível confessar? Sim. A modalidade de prova de confissão se exerce no interrogatório. Quais as características básicas da confissão? Retratável e divisível. Basicamente, seria isso. Beleza? Sugiro a você que ouça também a resolução de questões da manhã para você abordar e adquirir conhecimento. E em breve vocês vão receber mais vídeos das nossas aulas para a nossa M2 de Direito. Fechou? Grande abraço a todos.